Bom dia, mulheres do alto, bom dia! Estamos juntas para o nosso devocional ao vivo hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus, conseguimos estar juntas mais uma vez. Oi, Luana, bom dia! Débora, Andréia, querida, tudo bom? Como que vocês estão? Pati, bom dia, meninas! Ju, como que foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Vencemos mais uma semana, não é verdade? Ah, lindo! Maravilhoso! Nossa semana foi intensa na escola hoje, gente. Lu, bom dia! Tudo bom, mulheres? Vamos chegando. Rô, como que vocês estão? Como é que foi a semana? Oi, Marcinha! Tudo bem? Graças a Deus, né, Jaque? E aí? Gente, oi, Mari! Minha semana foi, assim, intensa. Nós tivemos semana de joguinhos internos no colégio. Foi uma festa, uma correria, aquela loucurada, né? A semana de joguinhos, pra mim, eu sempre falo isso. As pessoas acham que não, mas cansa mais do que quando a gente tá em sala de aula, ministrando a aula, né? Porque, meu Deus, as coisas saem da rotina, né? Mas ao mesmo tempo é tão engraçado, é tão divertido, meu Deus, foi muito bom. Ontem teve queimada das professoras, me acabei na queimada. Ai, foi maravilhoso. Bem gostoso ver as crianças assim, se respeitando, sabe? E eu dou aula pro 4º ano, né? E de manhã são 2 turmas do 4º ano e 2 do 5º, então joga 4º ano contra o outro 4º ano e contra o 5º ano. Mas assim, na idade que eles estão, a diferença de 4º para 5º ano pesa bastante, sabe? De tamanho, de força, de tudo, né? Ai, meu Deus, eu ficava com muita dó dos meus alunos, porque eles jogavam muito bem. Mas nós não ganhamos quase nada, porque é o 5º ano, né? Não tem jeito, é 5º ano, é maior, é mais forte. Mas eu fiquei bem feliz com o comportamento dos meus alunos, sabe? Não perderam a alegria, não perderam o espírito esportivo. Mesmo ali, às vezes o jogo virava e tal, mas a gente ali, não desistindo, sabe? E é sobre isso, né, meninas? A gente fica vendo, assim, eu fico vendo. As pessoas acham que eu não tô assim, nossa, eu só fico pensando, é sobre isso. É sobre não desistir, não tem, né? Bom dia para as que foram chegando aí, eu não consegui cumprimentar. Tá no mercado. Ai, Rose, você é demais. E fora isso, né, meninas, como que foi a semana de vocês em relação à palavra da semana que o Espírito Santo trouxe para nós, que foi sobre, ele bradou no sábado passado, né? Deus está no controle. E aí, como que foi? Você precisou experimentar isso? Experimentar Deus estar no controle? Eu precisei, meninas. Eu falo pra vocês que eu sou a primeira que ele ministra. Eu sou a primeira que ele fala antes. É uma coisa assim de louco, sabe? Essa semana, assim, e Deus, ele é tão maravilhoso, né? Eu falo pra vocês, nos devocionais a gente fala que, assim, a gente pode passar por lutas, por dificuldades, por coisas. Quando pausar, esperem um pouquinho, que já volta, tá? Então, a gente pode passar pelas dificuldades. Essa internet não vai começar, pelo amor de Deus. Ele sempre cuida, ele sempre dá um jeito de mostrar pra gente que ele tá ali no meio dessa situação. Sábado ele deu essa palavra, Deus está no... E, assim, é uma palavra pra acalmar a gente, né? Assim, gente, eu estou no controle, ele bradou isso. Então, quando ele brada, é pra gente prestar atenção. Eu estou no controle. Isso tem que ser maior do que qualquer outra coisa pra nós, né? E na minha semana, assim, eu já na segunda-feira já tive uma notícia, assim, que me desagradou, entendeu? Eu estava orando a Deus a respeito de uma coisa e pedindo a Deus, né? Senhor, me ajuda nisso e tal. E já na segunda-feira, eu já recebi uma mensagem, assim, jogando um balde de água fria sobre esse assunto e tornando um pouco mais difícil. E eu, ai, meu Deus do céu. E na hora,
Quando eu falei, ai meu Deus, é porque a gente se chateia, a gente fica triste, tá tudo bem, tá? Só que na hora já veio, eu estou no controle, eu, beleza, Senhor. Me acalmei, porque envolve assim nossa família, as meninas e tudo, né? Eu, tá bom, beleza. Aí depois, na terça-feira, se eu não me engano foi terça, foi bem no começo da semana, mais uma notícia, assim, eu falei, mas meu Deus do céu, gente, sabe, umas afrontas, assim, umas coisas que, falo, gente, mas, né? E novamente o Senhor Deus está no controle. E daí eu recebo uma mensagem da Penha, que é a Mari, né, nossa mulher do alto. Ela me manda uma mensagem no WhatsApp, uma oração. E eu, meu Deus, né, que sensibilidade. E falei, nossa, porque você quis orar? E ela falou assim, porque eu sonhei com você e você estava sendo afrontada. E eu, olha, meu Deus, né? O Espírito Santo levanta mulheres para interceder por nós quando a gente passa por algumas coisas, assim, que daí, na hora, a gente, né, a gente não ora, a gente não esperava aquilo, e Deus coloca alguém para orar, e eu falei, puxa, muito obrigada. Ela tem, é uma coisa de louco, né, Marcinha? Falei, meu Deus do céu, né? Aí eu agradeci, mas agradeci antes a Deus, porque é Ele quem coloca essas impressões na gente. Às vezes quando você tem uma impressão, oi Sassá, tudo bem? Quando você tiver uma impressão assim, puxa, tô pensando em tal pessoa, ora, pergunta pro Espírito Santo, o senhor quer que eu faça o quê? Eu tô pensando nessa pessoa, o senhor quer que eu faça o quê? Aí você pega e ora, você espera, veja o que ele vai falar, porque nunca é assim, ai, do nada e pra nada, sabe? Sempre tem algum motivo, tem algum porquê. Então ali eu já vi o cuidado de Deus de novo, mas essa semana foram assim algumas notícias e algumas afrontas mesmo, assim, que eu tive que lembrar mesmo, assim, Deus está no controle. Então eu literalmente precisei colocar em prática a palavra que ele bradou. Eu não sei se você também teve, como é que foi a sua semana. Sério, Sassá, eu também, menina. É que você não pegou o comecinho, depois você vê. Olha, eu falei, Jesus, né? Aí eu chegava e compartilhava em casa e eu falava, gente, e o Senhor deu essa palavra e eu tô tendo que descansar nessa palavra, na pele, assim, né? Mas quando é tão bom, essa é a diferença, sabe, gente? Essa é a diferença de quando a gente tá em Deus e anda com Ele, caminha com Ele, do que quando a gente não tá, porque daí todas as pessoas vão passar dificuldades, vão passar tribulações, vão... Olha! Viu? E daí... Só que quando a gente está em Deus, a gente consegue ter uma calma, uma tranquilidade. A gente não vai colocando os pés pelas mãos, a gente não vai talvez respondendo na mesma moeda, a gente não vai se desesperando, entendeu? A gente tem mais calma, a gente tem mais maturidade, a gente consegue passar pelas coisas com mais, né, experiência, vamos por assim, que é a presença do Senhor mesmo. Porque senão a gente vai agindo por nós, isso aí, a gente consegue, é isso aí, Marcinha, a gente consegue ter essa paz que a gente não sabe, que a gente só vive ela e não sabe nem de onde vem, né? Às vezes a gente não sabe nem o que vai fazer no mês que vem, mas a gente está com paz, porque a gente sabe que Deus está conosco, e se Ele deu uma palavra, Ele já sabia que isso ia acontecer, que notícias iam chegar e que a gente ia precisar ter bom ânimo e olhar para Ele, porque nós somos mulher do alto, então nós olhamos para Ele, a gente não olha para as coisas que acontecem aqui, a gente vive, a gente sente as coisas que acontecem aqui, mas o nosso espírito tem que estar ligado às coisas do alto o tempo inteiro, né? Então essa semana para mim foi uma semana que eu poderia ter respondido na mesma moeda, que eu poderia ter chorado e ficado chateada, porque, né, ai, puxa, Senhor, eu tô orando a respeito, né, de melhorar uma coisa, e daí vai e piora.
né? E foi exatamente, eu gosto de compartilhar em casa e eu te incentivo a compartilhar essas coisas com a sua família, porque tudo é para edificar, né? Igual essa notícia que eu recebi já na segunda-feira, vai ter sim. E daí eu peguei e falei, foi na terça-feira, agora eu lembrei, por conta do que eu compartilhei. Na terça-feira eu recebi uma mensagem com essa notícia, daí eu falei assim, e fiquei chateada assim mesmo, e pela forma que foi me falado, né, que a pessoa me falou ali pelo WhatsApp mesmo, e assim, poxa, desmerecendo o trabalho da gente, assim, sabe? Eu mesma vou fazer, porque fazer isso eu faço, então assim, eu me senti um pouco afrontada e magoada, assim, mas graças a Deus passou. E eu cheguei em casa e eu compartilhei. E eu falei assim, olha, eu falei, aconteceu isso e tal, né? E eles também ficaram sem entender muito. E eu falei assim, veja, segunda-feira e hoje, porque a gente de manhã, a gente vai, a metade do caminho até a escola, a gente vai orando, cada um, eu e as meninas individualmente, cada uma, né, pelo seu dia. E eu falei, e especificamente ontem, hoje, eu estava pedindo a Deus para melhorar a nossa casa nesse sentido, né? Vou abrir aqui para vocês, que é nas nossas finanças. Eu falei, Senhor, por favor, nos ajude a melhorar, que a gente quer andar com mais tranquilidade, assim, né? Quer respirar mais e tal. E daí eu recebi uma notícia aqui, eu recebi essa mensagem. Então, orei na segunda de manhã, orei na terça de manhã, 7 horas da manhã. E passou um pouquinho, amanhã eu recebi essa notícia, onde ainda ia ficar um pouquinho pior a situação. E eu peguei e falei, e cheguei, compartilhei, falei, vocês vejam, né? Fiquei chateada, porque tava tendo um avanço, tava não sei o quê. Mas, eu tava orando, pedindo uma coisa e aconteceu hoje o contrário. Se eu for ver pela minha lógica racional, eu vou falar o quê? Poxa, Deus não ouviu a minha oração. Deus, não sei ainda, tá, querida? Nós vamos informar. Deus não ouviu minha oração. Deus, sei lá, o que Deus quer. Ia ficar questionando Deus, entendeu? Eu poderia ficar questionando Deus. Se eu fosse muito racional, porque racionalmente não fazia sentido, né? Eu já estava orando sobre isso um tempo, mas especificamente segunda e terça eu orei. E daí no mesmo dia, terça-feira, eu falo, poxa, piorou as coisas, Senhor, né? E assim, piorou um tanto considerável. E daí eu peguei e falei assim, poxa vida, né? E cheguei em casa, daí compartilhei e falei, olha só, eu peguei, é verdade. Aí eu peguei e falei assim, ali no almoço, as meninas e o Rafa, eu falei, olha, eu orei segunda-feira especificamente por isso, e na terça também, e recebi agora há pouco essa mensagem. Então, eu tô compartilhando por quê? Porque no sábado Deus deu uma palavra. Eu estou no controle, Ele bradou isso. Então, nós não vamos nos desesperar, nós não vamos ficar nada. Porque Ele está no controle, Ele tá no controle. Ele tá, entendeu? Então, eu falei, essas coisas e aquilo ali já trouxe uma calma, já trouxe uma paz, já trouxe... Isso quer dizer o quê? Bom dia, Penha. Já falei de você aqui, que você foi tão pontual comigo essa semana, né? E esse acontecimento, por exemplo, é um fato que ele pode abalar a minha fé? Não. Nem a sua, se você passa por isso também. É um fato que vai colocar Deus em xeque comigo? Não. É um fato que vai fazer eu desanimar a andar com Ele? Não. Por quê? Porque Ele está no controle e porque Ele sabe as coisas lá na frente. Talvez, se a gente mantivesse essa situação, ali na frente ia me dar mais problemas. E eu não sei, fechou essa portinha para mim, ali na frente pode abrir outra. Não é verdade? Então o Senhor está na frente e eu descanso nisso. Então isso é um exercício que a gente precisa aprender e colocar em prática. Não adianta a gente saber, eu ouvi, o Senhor falou para nós que Ele está no controle. Daí na hora que é para eu praticar isso, eu fico desesperada? Não.
né? Então, foi uma semana que eu coloquei mesmo em prática e eu acho até bom, sabe? Eu falo, Deus, é isso aí, vamos lá. A gente tem que ser forjada, a gente tem que ser esmagada, porque a gente vai se tornando melhor. A gente vai se tornando uma pessoa melhor. E no meio de todas essas coisas, o Senhor vem trazendo, gente, exatamente, é como um músculo. Exatamente. Exatamente. E olha como o olhar da gente muda, né? Quando eu cheguei, daí eu compartilhei isso com a família, aí o Rafa que falou, ele falou assim, isso na verdade pode até ser um livramento de Deus e a gente não está enxergando, né? Deus pode estar nos livrando de algo que poderia acontecer e nós não estamos vendo, né? Então, daí o nosso olhar já muda, a gente já vem a paz, já vem a calma. Então é sobre isso, do que a gente se desesperar e tentar fazer pelas próprias mãos, que a gente já sabe que dá errado, né? Então, que a gente aprenda a descansar no Senhor. Ele cuida de tudo, viu, meninas? Mas ao mesmo tempo, também tiveram acontecimentos tão legais. Eu tive uma mulher do alto que ela me procurou. Eu falei com vocês aqui no devocional. É verdade. Aí também andou piorando um pouquinho as coisas, Mari. Ai, Jesus, né? Mas ele tá em todas as coisas, ele é maravilhoso. Eu compartilhei aqui, eu acho que eu compartilhei aqui no ao vivo uma mulher do alto compartilhei sim, que ela estava passando por muitas lutas, assim, ela me chamou, ela é de Curitiba, ela me chamou e falou, Lari, eu preciso de ajuda, a minha casa pegou fogo, eu tô sem nada, tarará. Eu peguei e mandei para as meninas do núcleo, porque elas têm um grupo, né, a parte, assim, do nosso encontro presencial do ano passado. Quem foi para o encontro, a gente montou um grupo só de quem estava, né? E depois esse grupo permaneceu e só eu saí para vocês terem mais liberdade. E daí, as meninas do núcleo compartilharam lá. E a Dani já prontamente, né, que mora em Curitiba, gente, ela já chamou a líder da célula dela e elas foram lá pessoalmente visitar essa mulher. E a gente descobriu que a situação dela é ainda pior do que a gente imaginava, sabe? Mas já conseguimos ajuda, ela precisa de refazer toda a eletricidade da casa dela. Ela perdeu tudo e tem um histórico familiar bem complicado, bem triste, mas igreja de verdade é isso, né? Já nos levantamos como igreja, já levantamos a oferta, ajuda, isso aí. Quem quiser chama a Sassá ali no particular, tá? A Dani deu um gás, é verdade, vão fazer faxina, foram lá, oraram, cuidaram. Agora essa mulher vai estar sendo cuidada, vai estar sendo, né, olhada, acompanhada de perto. Então fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz, fiquei emocionada quando a Dani compartilhou conosco. E eu falei assim, realmente isso é igreja, né, gente? A igreja é isso mesmo, tá? Não é a gente saber do problema do outro e falar, então tá bom, vou orar por você, tá? E se a gente pode fazer um mínimo e não fazer, né? Talvez o seu mínimo seja, o seu máximo seja orar. Você não tá perto, você não tá próximo, você não consegue. Ore mesmo, ore. E eu vou dizer para você, ore pela saúde emocional dessa mulher. Ore para que as coisas sejam colocadas no lugar novamente, em nome de Jesus, para que ela volte a viver, né? E se você é de Curitiba e pode ajudar de alguma forma, a mínima que seja, ajuda, sabe? A gente precisa entender que igreja é isso. E no culto de domingo, eu amei o pastor, porque ele, no momento da oferta, a gente faz o louvor, a palavra, a oferta fica no finalzinho, né? E no finalzinho ele falou, e ele ainda falou o que eu penso. E eu vou dizer pra você, fazia muito tempo que eu não ouvia isso também, sobre a oferta, no momento da oferta. Ele falou assim, gente, agora é momento de oferta, momento de gratidão, de generosidade. Isso é uma coisa sua com Deus, a gente já sabe, né? E tudo mais. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem um parente próximo teu que está precisando de ajuda, se você tem um amigo, um conhecido que está precisando de ajuda,
Primeiro ajude essa pessoa próxima de você. Depois você vem aqui e faz a tua oferta na igreja. Nossa, aquilo ali eu achei tão incrível. Porque, sabe, gente, às vezes tem momentos específicos. Não estou falando que a gente vai parar de dar oferta na igreja para poder... Ai, deixa eu ver quem eu vou ajudar. Não, mas às vezes Deus está colocando na nossa cara quem é pra gente ajudar e a gente não ajuda. Entendeu? E eu achei tão maravilhoso isso. Eu falei, é isso, pastor. Queria levantar e bater palma pra ele. Só eu, isso aí. Porque eu acho que é isso mesmo, entendeu? Inclusive, teve uma mulher do alto há um tempo atrás que me procurou e falou, Lari, eu quero pedir um conselho, uma ajuda sua. Então, eu que tô trazendo o recurso financeiro para minha casa, né, a parte maior do recurso. Meu marido tá com problemas, com dificuldades financeiras no emprego e tudo. E assim, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu entendo esse princípio e eu preciso praticar isso. Só que eu tô querendo, esse mês em específico, dizimar na vida do meu esposo, porque ele está precisando de coisas básicas, até coisas básicas para trabalhar. O que você acha? É lógico que eu não fui pelo que a minha cabeça acha. Eu orei e eu respondi para ela. E a minha resposta foi de que ela tivesse paz para dizimar na vida do marido dela esse mês. Ela é uma mulher consciente, ela não ia ficar daí fazendo agora enganação, entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não. Ela realmente precisava e ela pegou e dizimou. E eu orei com ela e ela também teve essa paz. E naquele mês ela dizimou na vida do marido e conseguiu suprir o que ele precisava. Ela falou, Lari, são coisas básicas que ele está precisando. Então ela supriu aquilo que ele precisava de básico, ele conseguiu dar um up, e daí no mês que vem ela voltou a ofertar na igreja. Então, sabe, meninas, é sobre nós sermos igreja mesmo, sabe? A gente precisa aprender a ser igreja fora da igreja, porque ser igreja ali nas quatro paredes ainda é bem fácil, né? Mas nós temos que ter esse hábito de aprender a ser igreja fora. E eu amei quando isso aconteceu assim verdadeiramente, né? Com essa mulher. Eu, por exemplo, vou falar ao meu lado, eu não tô aqui para me esconder de vocês. O que eu ajudei com essa mulher em específico? Talvez eu fui o canal de ajuda. Ela chegou até mim, pediu ajuda. Eu transmiti a mensagem, só que eu não estava lá em Curitiba e eu não conseguia ajudar ela pessoalmente. E eu não consegui ainda mandar um recurso financeiro para ela. Mas eu ajudei ela transmitindo a mensagem, eu ajudei ela, deixa eu só fixar aqui, que eu esqueço, né? Obrigada, Sassá. Eu ajudei ela transmitindo a mensagem e eu ajudei ela orando. Tô acompanhando ela, né? Como que você tá? Vamos lá, vamos. Porque ela também vai ter que andar pelas próprias pernas dela. A gente vai dar isso aí, Marcinha. Amém. Aí eu falei, ela vai ter esse start inicial, mas vai ter que caminhar pelas próprias pernas e nós vamos aqui ajudar e vamos pra frente, né? Então não tô falando olha aí qual foi a minha ajuda, né? Então a sua ajuda pode ser orar, certo? Eu quero ler aqui que passou uma mensagem. Senhor, é isso, Senhor, que muito que transbordamos amor na vida dos filhos do Senhor, seja isso, exatamente, certo, meninas? Então, também quero orar pelas mulheres que a gente sabe, para quem tá aqui pelas primeiras vezes, né? A gente faz pouco tempo que começou a colocar o Pix aqui do Mulheres do Alto disponível, tem nos grupos também, lá na descrição dos grupos, e a gente deixa aqui, porque o Senhor já havia me incomodado para eu deixar isso disponível, e algumas mulheres começaram a me pedir, porque elas queriam ofertar aqui no Mulheres do Alto, como assim, umas como agradecimento, tipo, Lari, você já me ajudou tanto, eu quero ofertar, né? E ofertar por gratidão,
E a gente não precisa disso. Já vou falar antes, vocês sabem disso. Não é sobre isso. O Senhor falou que eu não poderia ser um impedimento da bênção financeira na vida de alguém. Então, o nosso Pix fica aqui para aquelas que sentem no coração. Aí eu quero ofertar no Mulheres do Alto. Tá aqui. Ai, Lari, já aconteceu também, Lari. Eu, inclusive, com a Mari, que tá aqui, né, Mari? Você tá aqui, testemunha. Lari, ela tava numa outra cidade. Eu não ainda encontrei uma igreja e eu quero dizimar, eu tenho essa prática, eu também preciso disso. Eu senti, eu e meu esposo sentimos de dizimar no Mulheres do Alto. Posso, né? Então, para aquelas mulheres que sentirem, tá aqui disponível, na medida do seu coração, na medida da sua paz. Não existe obrigação. Não existe. Aqui não é uma troca de moeda, tá bom, meninas? Não é assim, a Lari tá aqui fazendo os devocionais porque ela recebe. Não, porque senão eu já teria parado faz muito, muito, muito tempo. Não é sobre isso. Mas, sim, a gente quer deixar aqui aberto para as mulheres que sentirem de ofertar. Eu já ouvi pastores e pessoas que, meu Deus do céu, me ensinaram tanto e eu já quis ofertar e eu não consegui porque eu não sabia por onde, né? Aí teve um dia que eu tava ouvindo uma pessoa que ela já me, assim, nossa, já me ajudou tanto ou só de ouvir, ela nem sabe que eu existo, mas, né, já me ajudou tanto ouvindo ela e ela tava fazendo uma live, era no YouTube, alguma coisa que a gente consegue fazer uma oferta ali, aí consegui fazer uma ofertinha, tipo, só por gratidão mesmo, entendeu? Isso é pessoal de cada um. A gente só não quer ser impedimento, tá? E aquelas que sentem isso, que ofertam aqui, sempre eu particularmente estou orando para que os seus celeiros transbordem. Amém? Então, a gente vai entrando nesses assuntos e nem sabe como, né? Mas, voltando, né? É sobre nós termos em tudo. Sermos igreja, fora da igreja. E Dani, a Dani entrou. Nós estávamos falando aqui da sua ação de ser igreja fora da igreja, sabe, Dani? Com a mulher do alto que pediu ajuda e que você prontamente foi lá. Não só ajudou, como foi lá fisicamente com a sua líder de célula, né? E pôde ver assim, né? Eita, que coisa! Pôde ver ali com seus próprios olhos a realidade dessa mulher e passar pra gente e ajudar, e já está ajudando e vamos ajudar mais. Então eu tava aqui dizendo como é bom e como é importante a gente ser igreja fora da igreja. E a gente que faz, a gente se sente às vezes melhor do que quem tá recebendo, né? É tão bom, gente, a gente poder ajudar os outros. Olha lá. Olha lá, gente, viu? Pode falar aqui, Dani. Olha que coisa linda, já vai ter fogão, outras doações. E isso já se estendeu para a célula da Dani, com certeza já foi para a igreja dela e vai alcançar outras mulheres. E eu tava falando aqui, Dani, que é isso, igreja é isso, né? E a gente, daqui a pouco ela vai ver que ela vai ter que andar pelas próprias pernas dela, e vai, né? E daí, mas às vezes, gente, a pessoa não tem nem como começar a andar. Às vezes a gente quer que as pessoas andem pelas próprias pernas dela, mas às vezes a pessoa não tem nem como começar a andar. Ela precisa de uma ajuda mesmo, de um suporte. Beleza, foi suportada, agora bora, né? Mas a gente precisa aprender a ter esse desprendimento, até mesmo de tempo, sabe? Porque a Dani deixou a família dela, a Dani, a líder que foi com ela, né? Deixou a família dela, deixou a correria dela, que não é pouca. E é sobre isso, é sobre a gente olhar para o outro, né? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei de outra igreja também. Olha como é importante. Eu fiquei mesmo emocionada e eu fico emocionada. Porque se a gente não puder ser igreja com o irmão, gente, nós estamos sendo tão hipócritas. Ontem eu fui dormir tão chateada, porque eu tive um tempinho sexta-feira, é o dia que eu tenho um pouco mais livre, né? Eu reservo um pouquinho a sexta-feira para mim. E eu peguei ali meu celular e comecei a dar uma olhada, e comecei a ouvir algumas coisas no YouTube. Eu comecei a ver como as pessoas que estão falando em nome do Senhor Jesus estão hipócritas. Nós não estamos generalizando aqui, né, gente? Mas tudo será restaurado. Todos os caquinhos serão juntados, eu tenho certeza disso.
E ali eu vendo mensagem, eu vendo ali, né, os vídeos e as informações das pessoas que estão levando o nome do Senhor, que estão nos altares, que estão, sabe, puxa vida, e tendo uma vida tão horrível. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso, que a gente seja assim de verdade mesmo, sabe? De verdade, verdadeira. Pelo amor de Deus, chega de ter vida hipócrita, chega da gente ir lá na igreja, faz e acontece, e na hora que é pra ajudar aqui do lado, a gente não faz, gente. Né? Meu Deus do céu. E é o que eu penso, é o que... Mas sabe quando você vai dormir? Eu demorei pra dormir, gente, porque eu fui vendo cada coisa assim do que pastores e líderes estão fazendo. Oh, Deus. E a única coisa que eu falava era: Deus, por favor, eu não me deixe ser enganada, não me deixe cair em nada, sabe? Meu Deus do céu, a gente tem que vigiar, meninas. Nós precisamos vigiar o tempo todo, viu? Porque ninguém está, pode dizer assim: isso não vai acontecer comigo. Isso não vai acontecer comigo. Isso aí, não. Nós temos, todo mundo tem, como é que fala? De teto de vidro, né? Isso. Mas também oi, amor, quer vir aqui dar oi? Quer vir aqui, que é ruim de você vir, senão a gente vai cair nós duas. Olha aqui, quem quer vir aqui dar oi? Conseguiu? Dá bom dia para as mulheres. Fala bom dia. Bom dia. Tudo bem, mulheres? Fala. Tudo bem, mulheres? Beijo. Vai lá, amor. Deixa a mamãe aqui. Isso. Precisamos vigiar, precisamos... A gente precisa, assim, ó, o que eu sempre peço para o Senhor? Senhor, Espírito Santo, não me deixe sem o discernimento de espíritos, que eu não quero ser enganada. E, por favor, sempre me alerta, porque eu não quero cair. Entendeu? Porque a gente não pode, meninas, achar que a gente nunca vai fazer isso, que a gente... Isso porque, sabe, o inimigo, ele é ardiloso, ele é nojento. Então, a gente tem que estar sempre vigiando. Mas, vamos para a nossa leitura, né? E em todo tempo, glórias a Deus, o Senhor está junto, o Senhor está próximo, o Senhor tá aqui e Ele é bom o tempo todo. Então, não desanima, levanta sua cabeça, vamos para cima. Muitas coisas nós não vamos entender, nós só vamos continuar. É sobre isso, nós só vamos continuar. E olha que lindo, amei isso, olha que chave poderosa. Achar que não vai cair ao primeiro, é isso aí, né? Não deixa de ser uma soberba, né? Meu Deus do céu, Senhor, nos livra. Mas vamos lá, mulheres. E hoje, daqui a pouco eu saio daqui, quando terminar aqui, eu vou para a igreja. Hoje tem feijoada na igreja. O Rafa fazia tempo que queria comer feijoada. Eu não sei fazer feijoada, gente. E eu como a feijoada do meu pai, que a feijoada do meu pai é aquela feijoada limpinha, sabe? Eu não sou muito fã de feijoada com aquela coisa arada, não, de porco. Ai, meu Deus do céu, eu não sou meio fresca nisso. Aí meu pai faz aquela feijoada que tem mais paio do que tudo. Então, e eu gosto da feijoada do meu pai. Daí vai ter feijoada hoje na igreja. E terminando aqui, nós vamos pra lá estar com os irmãos e comer uma feijoadinha gostosa, certo? Então vamos lá. Vamos orar pra gente começar a leitura do devocional? Vamos? Pai, obrigada. Obrigada porque estamos aqui reunidas, Senhor, para ouvir a Tua direção novamente, para ouvir a Tua palavra, porque a Sua palavra nos transforma, nos cura, Senhor, nos modifica de dentro para fora. Obrigada pelas mulheres que estão aqui ao vivo, pelas que vão ouvir depois, Deus. Seja com cada uma delas, com a família de cada uma delas. Oro, Senhor, pelas mulheres que ofertam no Mulheres do Alto, que o Senhor esteja, assim, Senhor, abençoando de forma sobrenatural. Que elas encontrem aqui um lugar de boa semente, que elas possam lançar um terreno bom para a semente delas, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento agora, Espírito Santo. Queremos ser uma contigo.
Abre os nossos olhos, ouvidos, e o Senhor pode falar, porque nós te escutamos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Aqui, deixa eu tentar aqui, eu não coloquei a imagem. Ai, olha que tudo! Olha que tudo! Ai, estourou um fogo de artifício. Aqui foi porque eu coloquei aqui com vocês, porque eu compartilhei. Sou muito fresca, eu sou meio fresca. Você começa a ver ali um pé de porco, sei lá, rabo de porco. Eu já não consigo comer, gente, eu já deixo ali. Sou mesmo. Eu sou. Vê se eu sou fresca ou não. Se eu vou assim num restaurante que tem comida de porco, tipo assim, um restaurante mineiro, vamos supor, né? Eu sou mineira, tá? Vamos supor que eu vou num restaurante mineiro. E daí tem aquele, né? Tá ali o buffet e tem aquele porco inteiro. Ai, eu não consigo comer olhando pro porco. Não consigo, gente. Não consigo, não sei você. Sou meio fresca de verdade. Meu Deus, se eu encontrar um cabelo na comida, pronto, o Rafa tira o cabelo e começa e continua comendo. Gente, eu coloco, o prato fica ali, já me dá uma ânsia, um negócio. Sou meio fresca. Ai, Jesus. Ai. Mas vamos lá. Hoje é dia 12, né, meninas? Vamos à leitura do nosso devocional? Ai, não acredito, Joãozinho. Eu não consigo, tá? Não consigo. Já me dá Já fecha aqui, ó. Já fecha, já não desce mais. A Tati. Ai, também que tem gente que... Ai, Dani, não acredito, Dani, sério. Ai, gente, eu já... Oh, meu Deus. Aí vamos voltar lá, então. Hoje é dia 12 de julho, gente, já, né? O título do devocional de hoje é Quem, Quando e Como Livrar. A leitura sugerida está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Que promessa interessante, hein? Vamos à leitura. Os piedosos são tentados e testados. Não é verdadeira a fé que nunca é provada. Eita, olha que lindo isso. Ainda bem que eu falei que eu gosto de ser meio provada, né? Ai, Jesus, o Senhor é tão lindo. Não é verdadeira a fé que nunca é provada. Os piedosos são libertos de suas provas, não por acaso, não por agentes secundários, mas pelo próprio Senhor. Ele assume pessoalmente a função de livrar aqueles que nele confiam. Deus ama os devotos ou piedosos e faz questão de saber onde estão e como passam. Olha que lindo, gente. Em certos momentos, o caminho deles parece ser um labirinto e não conseguem imaginar como escaparão do perigo ameaçador. O que eles não sabem, seu Senhor sabe. Ele sabe a quem livrar, quando livrar e como livrar. Lindo. Ele livra da maneira que é mais benéfica aos piedosos, mais arrasadora para o tentador e que mais glorifica a ele mesmo. Lindo. Podemos deixar o como com o Senhor e nos contentarmos em regozijarmos no fato de que Ele, de uma forma ou outra, fará seu povo passar por todos os perigos, provações e tentações dessa vida mortal até alcançarem a sua destra em glória. Este dia não é para que eu espreite os segredos do meu Senhor, mas para que eu aguarde pacientemente pelo seu tempo, consciente disto. Embora eu nada saiba, meu Pai Celestial sabe. Oh, que lindo! Olha que devocional mais lindo, gente. Oh, que coisa linda. Nós vamos conversar sobre ele, mas antes nós vamos fazer a leitura que está aí em cima, ó, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9,
Se você tiver com a sua Bíblia aí, pega ela. 2 Pedro tá no Novo Testamento. Tá lá no finalzinho, tá? É melhor você vir de trás para frente. Vem de Apocalipse para cá, que você vai chegar mais rápido no livro de 2 Pedro, mas vem devagarinho, porque são livros pequenininhos, né? Logo, antes das cartas de João, de primeira, segunda e terceira de João, você vai encontrar 2 Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9. Aqui, ó. É tão pequenininho que a gente passa se a gente for rápido, tá? Você vai achar que não tem na tua Bíblia, mas tem. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 9 diz assim, ó. Eu vou ler a partir do 6, tá? Mais tarde, ele transformou a cidade de Sodoma e Gomorra em montões de cinzas. Deus, né? Fez desaparecer da terra, pondo-as como exemplo para que todos os ímpios no futuro recordem e temam. 7. Mas ao mesmo tempo, o Senhor resgatou Ló de Sodoma, porque ele era um homem justo. Lembram-se da história de Ló? Aflito com a tremenda maldade que via por toda parte ao redor dele, pois vivendo entre eles dia a dia, aquele justo vivia muito agoniado ao ver e ouvir coisas más que eles faziam. Nós também estávamos falando sobre isso, hein? Agora o 9. Assim também o Senhor pode livrar os piedosos das aflições que os rodeiam e castigar os ímpios, até que chegue o dia do juízo final. Eu vou ler o 10. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios pensamentos imorais de natureza pecaminosa, e aqueles que são orgulhosos e obstinados e se atrevem até a zombar dos seres celestiais, sem ao menos estremecer. Todavia, os anjos do céu que permanecem na própria presença do Senhor e são muito maiores em poder e em força do que estes falsos mestres, nunca falam de maneira insultosa contra aqueles seres. Olha isso. Não poderia ser mais pontual o nosso devocional, não é verdade? É sempre assim, não é, meninas? É sempre assim. O Senhor, Ele sempre alinha o nosso devocional com o que a gente conversa. E Ele é lindo. Foi exatamente sobre isso, gente. E olha que lindo, eu quero que a gente guarde o título desse devocional. Nós não vamos saber quem vai nos livrar, como vai nos livrar e nem quando nós vamos estar livres das aflições, daquilo que a gente, né, dos problemas que a gente enfrenta nessa vida. A gente não sabe quem, a gente sabe que é Deus, mas a gente não sabe quem porque Ele pode usar qualquer pessoa. A gente não sabe quando e nem como. Então, a nossa parte é confiar e nos manter retas diante do Senhor, sabe? Ter uma vida, continuar com uma vida íntegra diante dEle. Não importa o que os outros estão fazendo e não importa o que está acontecendo com a gente. Eu e você, nossa preocupação tem que ser se nós estamos sendo justas, corretas, íntegras, verdadeiras, se nós estamos colocando a palavra de Deus em prática, porque Ele pessoalmente se levanta para cuidar do meu e do seu problema. Ele dá ordem aos anjos dele a nosso respeito e a gente leu aqui agora, na palavra, não foi nem no devocional que é escrito por homem, foi na palavra de que os anjos do Senhor são muito maiores em força e poder do que qualquer outro ser que possa querer nos afrontar. Triste, abalada, chateada, a gente pode ficar, nós somos seres humanos, não tem erro nisso, gente. Escuta aqui, não confunda
os nossos sentimentos de ser humano, de ser humana mesmo, sabe? De ter sangue aqui nas veias. Não confunda esse sentimento com falta de fé, tá? Não confunda. A gente pode, e é normal, a gente ficar chateada, ficar triste. Só não pode ficar nessa condição muito tempo. A gente se chateia, a gente fica brava, a gente chora, a gente não sei o quê. Mas daqui a pouco a gente retoma e a gente volta, tá bom? Então, não fica se condenando porque, eu fiquei chateada. Não, gente, poxa vida, a gente é de carne e osso. Acorda, né? A gente tem sentimento, a gente tem, né? Mas a gente tem um Deus maravilhoso, que Ele cuida de nós, gente. Olha assim, o Senhor sabe livrar. Ele sabe, olha o versículo. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva castigo sobre os injustos. Ele sabe exatamente a maneira de nos livrar, meninas. Ele sabe exatamente e Ele cuida disso de forma pessoal. Bom dia, querida. Eu e você temos... O problema não pode ser nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação tem que ser se este problema está nos afetando a ponto de nós esfriarmos nossa fé, da gente desanimar muito. Não. Essa palavra de hoje é uma palavra de ânimo, é uma palavra de coragem. Eu e você temos que ter coragem. Nós somos corajosas. Nós enfrentamos as coisas. A gente não foge dos problemas. A gente enfrenta eles. Porque nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas. Olha isso. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem os seus próprios caminhos, pensamentos imorais pecaminosos, com os que são orgulhosos e obstinados. Você sabe o que é ser obstinada? É ser teimosa. Teimosa. Sabe assim, quando a gente fala assim, nossa, fulano tem um coração muito obstinado. É um coração duro, é um coração teimoso. A pessoa tá vendo que não é para fazer isso, tá falando que não é para fazer isso, e a pessoa tá insistindo, tá obstinada, tá cega, tá teimosa. Sabe? É nisso que nós temos que nos preocupar. Eu e você temos que nos preocupar em não sermos orgulhosas, em não sermos teimosas, obstinadas, em não estarmos cometendo pecados imorais. É aí que deve estar a nossa preocupação. É aí que deve estar o nosso cuidado. É aí que nós temos que vigiar. Se o outro está fazendo ou não, o Senhor tratará com o outro, como Ele tratará comigo e com você também. Sabe? Então, o nosso olhar de estar vigiando somos nós, tá? Nós temos que nos vigiar. E se a gente se pegar fazendo alguma dessas coisas, pelo amor de Deus, o arrependimento já tem que brotar muito rápido, prontamente. O arrependimento já tem que estar brotando em nós, porque nós vamos precisar nos arrepender, voltar e consertar. Sabe? Não podemos ser teimosas, meninas. Não podemos ser orgulhosas. Porque o orgulhoso e o teimoso caminham muito junto, né? Porque a pessoa que é orgulhosa é aquela que não ouve ninguém. Só ela que tem a razão, só ela que sabe, só ela que tem a solução. E logo ela já fica teimosa. Ela já fica teimosa. Porque, né? Ela não ouve ninguém. Então a gente não pode ser teimosa, orgulhosa, obstinada. E a gente não pode ficar cometendo pecados imorais. Sabe? É a gente ser mesmo de verdade. Ser mulher do alto, de verdade. Com nossas falhas, com o nosso jeito de ser, viu? É você com o seu jeito de ser, não é com o meu jeito de ser. Eu tenho o meu jeito de ser. Você tem o seu jeito, é com o seu jeitinho você vai ser uma mulher do alto de verdade, com o seu jeitinho. Eu sou uma mulher do alto de verdade com o meu jeitinho. Né? Cada uma com a sua particularidade. Mas nós precisamos confiar e descansar de que o Senhor, gente, nós temos o Senhor dos Senhores do nosso lado. Do que eu vou temer? Do que você vai temer, minha querida. Viu? Não tema. Não tema. Ficou mais difícil ainda de resolver aquele problema. Ai, vamos pra frente, tá? Vamos pra frente.
Aí você se anima mais ainda, porque você mostra para o inimigo que a sua confiança, que a sua alegria não está nele, está no Senhor que vai livrar. E ele gosta de livrar sempre assim, né? A gente viu aqui, do jeito dele e de uma forma que o nome dele seja glorificado acima de tudo. Porque é tudo sobre ele, não é nada sobre nós. É tudo sobre ele. Sabe? No culto de quarta-feira o pastor falou sobre isso. Exatamente. É muito importante a gente fazer autoanálise. Isso é uma coisa... Isso. Ótimo. A gente tem que ter... É um hábito, tá, gente? A autoanálise, ela tem que ser um hábito nosso constante. Como a renovação da mente também. Que a gente já falou muito sobre isso, né? Eu, quando estava no meu início de conversão, eu achava que renovei minha mente, não preciso renovar mais. Coitadinha de mim, né? Ai, sabe de nada, inocente, sabe de nada. Eu achando que, entendi sobre a renovação da mente, entendi tudo. Eu renovei minha mente em Cristo Jesus, não preciso renovar mais. Não, a gente sabe que a gente tem que renovar a nossa mente todo dia, porque ela é atacada todo dia. Assim como nós também, é importante a gente, de tempos em tempos, constantemente, fazer autoanálise, entendeu? Como eu estou? Pergunta, a gente não tem o hábito de perguntar para o Espírito Santo, viu, gente? Eu vou falar isso muitas vezes, que nós precisamos perguntar esse hábito. Senhor, Espírito Santo, como eu estou? Aonde o Senhor quer que eu melhore? No que eu preciso melhorar mais? Como eu estou? Sabe? A gente precisa fazer essa autoanálise. Puxa, errei aqui. Conserta. Isso é eu e você. Ninguém vai fazer por nós. Isso é caminhar pelas próprias pernas também. Certo, meninas? Então, o Senhor está falando hoje para nós assim, ó. Não se preocupe quando... E ainda diz assim, né? Olha o que o devocional disse. Cadê aqui? Podemos deixar o como com o Senhor e nos contentarmos em regozijarmos no fato de que Ele, de uma forma ou outra, fará o seu povo passar por todos os perigos, provações e tentações desta vida mortal até alcançarmos a sua destra gloriosa. Mas não é. É quando fala que a gente tem que esperar pacientemente. Aqui. Este dia não é para que eu espreite os segredos do Senhor, mas para que eu aguarde pacientemente pelo seu tempo, consciente de que, mesmo que eu e você não saibamos, o nosso Pai sabe de tudo. É fácil? Não. Não é, tá, meninas? Não é fácil aprender a aguardar pacientemente a resposta do Senhor, o livramento dele. Não é. Nós temos que confiar e esperar, porque Ele sabe o como, Ele sabe quando, Ele sabe tudo. E nós não sabemos verdadeiramente nada. Porque quando a gente acha que a gente está sabendo, a gente leva uma lambada e sabe que não está sabendo. É nada. Quando a gente acha que a gente está no controle, acontece um revés na vida que mostra pra gente que a gente sabe é nada. Entendeu? Então, que o nosso maior cuidado seja sobre nós mesmas, de como nós estamos. Voltando, a Marcinha já pôs aqui, mas voltando. Se nós estamos sendo obstinadas, teimosas, orgulhosas, pecaminosas, essa tem que ser nossa preocupação, tá? Os problemas a gente entrega para o Senhor, porque se nós estamos preocupadas com isso, nós estamos caminhando com Ele, nós estamos buscando Ele, nós estamos querendo ser cada dia um pouco mais parecida com Ele, e Ele já está conosco, Ele já vai estar resolvendo, Ele já está trabalhando, a gente só não está vendo, mas Ele está fazendo, e eu e você vamos nos alegrar. Você vai perder a alegria do seu dia por conta da notícia que você recebeu? Eu não vou perder. No dia que eu recebi aquela notícia na terça-feira, que foi uma notícia que, né, foi assim, contra o que eu estava orando, e ainda de uma forma que me deixou chateada, porque a forma que foi, assim, sabe? Mas você acha que eu perdi a alegria do meu dia? Lógico, eu fiquei chateada. Mas eu falei, quer saber? Eu não vou perder a alegria. Não vou. Tanto é que ninguém percebeu. Porque
A minha alegria está no Senhor e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas sobre você, minha querida. Todas é todas. Todas é todas. Ele olha para nós, viu? E se nós somos justas, verdadeiras, íntegras, Ele olha. Ele tem um olhar de cuidado. Ele tem um olhar de zelo. Não deixe nada nem ninguém, nenhuma situação, nem nenhum comentário de ninguém, tirar essa verdade. A verdade é de que se eu e você estamos buscando ser justas, íntegras, verdadeiras, mulher do alto de verdade, o Senhor tem um olhar de cuidado, de zelo com a minha e com a sua vida. Essa é a verdade. Nenhuma situação pode tirar essa verdade do meu e do seu coração. Deus quer nos tornar ouro puro. É isso mesmo. É isso mesmo. Ensina muito. É isso aí. Ele nos coloca na prova e a prova é no fogo. Não tem como. Não tem como. Sabe que eu ouvi no meio de tudo que eu falei pra vocês, que eu fiquei ouvindo um pouco ontem, que me chateou a respeito de pessoas, né? Que estão aí brincando com as coisas de Deus e que eu fiquei, bom, aí a gente leu aqui, né? Que também os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas. Passou rapidinho uma frase falando que se a nossa vida tá muito tranquila, a gente tem que ficar atento, que é porque a gente não está incomodando o inferno, né? Então, mas também a gente não quer só vida de tribulação, não, tá? A gente também, a gente sabe que é um ciclo, né, meninas? A gente tem momentos da vida que a gente tá passando por muita tribulação, daí outros momentos a gente tá mais calmo, as coisas estão mais em paz, tá indo tudo muito bem, obrigada, né? Mas vamos estar sempre ali, ó, vigiando. Amém? Amém, meninas? Isso aí, a gente precisa, a gente é testada e tentada para se tornar melhor, para ficar melhor, para experimentar coisas novas de Deus. Não é fácil, mas é o método de Deus, né? E a gente vai discutir com Ele, eu não vou, nem você. Ai, que devocional mais maravilhoso hoje, né? Que palavra mais reconfortante e que segurança nós podemos ter. Lembrando que nós não precisamos e não vamos saber quem, como e quando. Nós vamos aguardar pacientemente e celebrar, porque nós vamos celebrar. Vamos orar, meninas? Vamos orar, então? Lindo nosso Deus. Obrigada, Deus, pelo devocional de hoje, por essa palavra maravilhosa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor está à destra do Pai intercedendo por nós. O Senhor dá ordem aos seus anjos para lutarem, para batalharem, para nos protegerem, Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor é tudo em nós, tudo. Pai, obrigada porque o Senhor é um Pai justo. E obrigada porque os seus olhos estão 24 horas atentos sobre nós e nos guardam de forma pessoal e particular. Espírito Santo de Deus, as mulheres que estão aqui aflitas, atribuladas, que elas possam sentir da paz que excede ao entendimento, Deus. Que possamos experimentar dos livramentos do Senhor, que possamos experimentar e festejar, Senhor, do que o Senhor fará com cada situação que nós enfrentamos, Senhor, no nosso dia a dia, com cada afronta, com cada problema, com cada negativa que a gente recebe, Senhor, com cada palavra contrária, Senhor, com cada coisa que vem assim para tentar nos atingir em cheio, Senhor. Nós temos a certeza de que vamos celebrar com cada coisa, porque o Senhor é um Deus de detalhes e nada passa batido aos teus olhos, nada passa batido, Senhor. Obrigada porque o Senhor olha de forma particular
de forma zelosa e cuidadosa por cada uma das mulheres do alto aqui, Senhor. Por cada família aqui representada, Deus. Por cada filho, cada filha, Deus, cada esposo. Obrigada, Jesus. Obrigada mesmo. Obrigada porque os seus pensamentos são maiores e melhores. Obrigada, Jesus. Espírito Santo de Deus, seja conosco de forma real todos os dias. Te damos liberdade para o Senhor nos exortar quando a gente estiver errando o caminho. Nós queremos acertar o tempo todo, o tempo todo. Nos perdoa quando falhamos, que a gente possa estar atentas e vigilantes. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amém. Amém. Glórias a Deus pelo devocional de hoje. Ai, como ele é lindo, né, gente? Ai, gente, eu amo tanto esse nosso Deus, gente. Eu amo tanto Jesus, eu não consigo passar um diazinho sem dizer pra ele: Jesus, eu te amo, porque eu amo ele. Ai, como ele é maravilhoso. Tá bom, pode mandar, Tati, viu? Viu, meninas? Vocês podem me mandar quando vocês quiserem. Quero uma oração, Lari, preciso, sei lá, de alguma coisa, quero conversar. Você pode me chamar no WhatsApp. Em todos os grupos você encontra lá meu WhatsApp, esse é o meu WhatsApp particular. Você pode me chamar aqui no direct, tá? Fica à vontade, certo? Meninas, eu não sei se vocês conseguiram sentir essa presença gostosa, uma presença gostosa do Espírito Santo. E eu já tenho uma palavra que ele já me deu, ele me mostrou, foi uma imagem muito bonita, viu, meninas? E a palavra é: a porta se abrirá, viu? A porta se abrirá. O que eu tenho para te dizer é que me veio essa palavra e veio... Oi, Nice, tudo bom, querida? Depois vocês que estão chegando agora vão ter que ver o começo, tá, minhas queridas? E a imagem que eu vi, gente, veio assim na minha mente. Eu não busquei essa imagem, ela brotou na minha mente. Foi de uma porta reluzente, linda, se abrindo, com cor assim de ouro, sabe? Que é sinal assim que é uma porta que é de Deus, né? Que é uma porta de Deus. Então, a porta se abrirá. Tem algo que você precisa. Vamos orar, querida. Tem algo que você precisa que a porta seja aberta? Começa a declarar isso, sabe? Eu não sei que porta que é. É para liberação de algum documento, é uma porta de emprego, é uma porta de conexão com alguém, eu não sei. Mas o Espírito Santo, ele testificará no teu espírito e você começa a declarar isso. A porta se abrirá e que você consiga ver essa porta que eu vi. É uma porta celestial sendo aberta. Amém? Amém, meninos? Lindo, né? Ontem eu estava tão mal que nem fui ao encontro das mulheres da minha igreja. Que linda, Rebeca. Espero que hoje você esteja melhor, viu? E a gente, quando ouve as verdades do Senhor, a gente melhora. Lário, o que acontece? Que às vezes eu ouço você falar e eu melhoro. Eu ouço você falar e eu fico calma. Não é eu falar. É que você ouve as verdades do Senhor. As verdades do alto, viu? As verdades do céu, elas acalmam o nosso espírito. Glórias a Deus, Marcinha, viu? Declara isso. A porta se abrirá e eu vou declarar aqui também, eu vou visualizar essa porta celestial sendo aberta e você visualiza também, porque não veio de mim, veio do Senhor. E eu espero, em nome de Jesus, que no nosso devocional da semana que vem, você já venha testemunhar que Lari, a porta abriu nesse sentido. Lari, a porta abriu, porque é muito importante nós testemunharmos para a glória de Deus. Olha, vamos compartilhar, eu amo isso, eu não preciso ficar pedindo pra vocês compartilharem, vocês vão colocando aqui, tá? Vai abrir a porta em nome de Jesus. Vi
uma janela enquanto orava e via nuvens como se estivessem no alto. Glórias a Deus! Portas e janelas sendo abertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já você mesma vai orar. Ju, você mesma vai orar. Você vai declarar, viu? Você. Amém? Amém? Quem é que pediu oração que vai fazer a cirurgia? Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui, a Lúcia. Pai querido, eu coloco a vida da Lúcia na tua presença. Dia 31 ela vai fazer uma cirurgia do mioma, Senhor. E o Senhor já está à frente, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor já está naquele centro cirúrgico, Deus. E a cirurgia vai correr assim de forma maravilhosa, vai ser um sucesso. Vai ser uma cirurgia limpa, rápida e a recuperação também. Já te agradeço por isso, Pai. Que a tua filha possa descansar nisto, em nome de Jesus, amém. Vai ser tudo maravilhoso, viu, minha querida? Em nome de Jesus. Depois você vem falar com a gente. Amém, meninas, amém? Então, olha, você vai declarar sobre a sua vida. Que bom, né? A porta se abrirá. Qual é o problema, qual é o gigante, qual é a situação, não sei. Eu sei que a porta vai abrir, janela vai abrir e nós vamos celebrar, nós vamos comemorar e nós vamos festejar. Amém, meninas, amém? Glórias a Deus por isso, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu sábado, o seu domingo, esteja na sua igreja, celebre com a sua igreja, viu? Vá adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, essa semana nós falamos sobre isso. Meninas, quando foi na quinta-feira, né, que eu fiz esse devocional sobre a igreja, eu fiquei até meio assim, ai Jesus, depois que eu mandei todos os devocionais, eu falei, Senhor Deus, né? Porque é um assunto que para algumas pessoas é muito difícil. Mas eu volto a repetir, viu? Você tem que estar congregando numa igreja onde você se sinta confortável, assim, não confortável, cadeira confortável, você sabe que eu não tô falando isso. Onde o seu espírito se sinta bem, onde ele se sinta alegre, onde você queira estar. Puxa, amanhã eu tenho culto, eu quero estar lá. Igual eu tô pensando que amanhã eu tenho culto, eu quero ir lá na minha igreja. Daqui a pouco eu estou lá, vou comer uma feijoada, que ambiente gostoso. Não pode ser um lugar que seja um peso para você, viu, minha querida? E se você precisar de oração para que a gente, né, que você descanse nisso, a gente ora com você. Exatamente. Muito obrigada às mulheres do núcleo, viu? Eu amo vocês. Vocês sempre me suportam com as orações de vocês, com a intercessão de vocês, com os pensamentos de vocês, que muitas vezes vocês nem me falam. Mas eu sei porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica em mim que vocês sempre estão assim, intercedendo pela minha vida em pensamento. Eu amo cada uma de vocês. Vocês do núcleo, vocês aqui também. Viu, meninas? Amo mesmo e vocês sabem disso, tá? Lembre-se, a porta se abrirá. Porta, janela, tudo, tá bom? Fica com Deus, ó. Beijo, fica com Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo.